La paz del Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, amada igreja, povo de Deus, povo de fé, noiva do Cordeiro. Você que já está aqui nesta manhã, Deus abençoe sua vida. Momento com Deus manhã. Essa é uma live inteiramente de oração. Mas eu deixei o chat aberto. Geralmente eu já entro com o chat desligado. Porque, aleluia, Santo Deus de poder e glória. É uma social antes de entrar na oração. Deus abençoe sua vida, né? Para saber como é que os irmãos estão, aí dormiram bem. Se vocês estão bem, né? Depois, aleluia, Jesus, do deserto que foi ali. Foi tremenda, amada igreja. Meu Deus, a amada igreja dormiu tão bem. Alamande como nagasomeriki, alamandarai nagasai. E eu quero dizer, aleluia, Jesus, que a experiência, eu atrasei aqui essa live, por isso que eu coloquei o fundo musical. Esse fundo eu só uso para contar a experiência. Eu acabei de gravar, amada igreja, a experiência, ela tem mais de 40 minutos. Esse fundo musical é só de experiência, amada igreja. Vou trazer um pedacinho aqui. Ela tem 45 minutos e 5 segundos. Vou colocar um pedacinho aqui. Aleluia, Santo Deus de poder e glória. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus. Você que vai ouvir essa experiência que o Senhor me concedeu, aleluia Jesus, durante, aleluia Jesus, os dias que nós estivemos ali na presença do Senhor, no jejum de 3 dias e 3 noites, começando no dia 10 de setembro de 2022. Santo Deus de poder e glória. Deus abençoe sua vida. Eu quero ler, aleluia Jesus, a passagem que o Senhor me entregou. Amém. Livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 1 em diante. Diz assim: Ai de mim, porque estou feito como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos, que a minha alma desejou. Pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue. Caça cada um a seu irmão como uma rede. Com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe inquire e o juiz se apressa à recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma. E assim todos eles são perturbadores. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação. Agora será a sua confusão. Não creia, aleluia Jesus. Não creias no amigo, nem confieis no vosso guia. Daquele que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Eu vou ler também, amada igreja, livro de Isaías, capítulo 41, versículo 11. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti, tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Aleluia. Amada igreja, exatamente isso que diz esse versículo. Aleluia Jesus. O Senhor, aleluia Jesus, dando a prova de que Ele cuida de cada um de nós, de que Ele cuida da nossa vida. E aqueles que se levantam, amada igreja, contra o ungido do Senhor, contra aquele que está fazendo a vontade de Deus, não fica impune. Eu quero que você, aleluia, vai ouvir este áudio. É um áudio muito forte. Amém. Você vai entender. Não fique impune, amada igreja. Pode passar o tempo que for. Você que se levantou
contra uma pessoa que está fazendo a obra do Senhor, levantando falso testemunho, fofoca, mentiras, né, se levantando contra aquilo que o Senhor entregou na mão daquela pessoa, não pense que você vai ficar impune, porque não vai. E o Senhor, aleluia, Jesus me mostrou, aleluia, justamente isso, amada igreja. Muitas pessoas, aleluia, se levantam contra uma pessoa, levantam falso testemunho, muitas coisas, uma exposição aqui e ali, e acho que vai ficar por isso mesmo. Não vai, meu amado irmão. Então, ouça atentamente aquilo que o Senhor me mostrou. Amada igreja, o Senhor já havia me revelado, aleluia, Jesus, todas as datas dos 3 propósitos do jejum de 3 dias e 3 noites. Nós entramos, na verdade, no jejum de 3 dias e 3 noites, na passagem do dia 10 para o dia 11. E, aleluia, Jesus, quando foi no dia 10, a experiência começa aí. Na madrugada do dia 10, entrou, aleluia, Jesus, um gato aqui dentro de casa, um animal. E quando aquele animal entrou, amada igreja, assim, o Senhor me alertou na hora. Eu abri o meu olho. E aí eu fui ver o que tinha entrado aqui. Eu senti. E quando vieram um gato, aquele gato, amada igreja, ficou desesperado para achar uma saída. Desesperado, que ele até quebrou um copo, correndo para lá e para cá. E aí ele conseguiu achar a saída. Eu falei bem assim: você não vai voltar mais aqui em nome de Jesus. Aquilo ali já foi um alerta. Eu fiquei... E você quer ouvir essa experiência inteira, não é? Aleluia, Santo de poder e glória, amada igreja. Eu creio que ela vai ser postada ainda hoje. Eu tenho que fazer a edição. Isso é apenas o áudio gravado, né? Ela não está pronta. E eu gravei ela minutos antes de eu entrar aqui na live. Amém, amada igreja. É uma experiência muito tremenda, né, que o Senhor me concedeu nesse deserto, nesse jejum de 3 dias e 3 noites que foi entregue esta madrugada, né, numa felicidade muito grande, amada igreja. Uma felicidade muito grande, porque você vai entender o porquê da minha felicidade, né, quando você ouvir, aleluia, essa experiência, amada igreja, e que, aleluia, Jesus vinha gerar temor, porque, amada igreja, gerou muito temor no meu coração, na minha vida. O Senhor fez coisas assim que eu jamais pensaria ou imaginaria que iria passar, não é? Eu jamais imaginaria na minha vida que estaria vivendo isso, né? Nunca passou pela minha vida. Tá à frente de um canal, tá cuidando de pessoas, tá orientando, né? E passando por essas grandes pelejas espirituais, né? Mas o Senhor, amada igreja, tem dado força, tem dado graça. O Senhor tem dado sabedoria, amada igreja. Porque se não fosse Ele, nenhum de nós estaremos aqui. Se não fosse o Senhor, aleluia, na nossa vida, nós já tínhamos perecido há muito tempo, amada igreja. E nós já tínhamos saído da direção de Deus, não é? Porque, amada igreja, para uma pessoa sair da direção é muito rápido. É muito rápido para uma pessoa sair da direção do Senhor. Então nós temos que estar sempre ali, ó, orando, clamando, né? Senhor, tem misericórdia. E o que o Senhor, amada igreja, tirou da minha vida durante esses 3 dias, meu Deus. Foi algo tremendo. Então, amada igreja, vamos continuar na vigilância, na prudência, fechar todas as brechas, ó, fechar o nosso ouvido. Eu falei isso lá na igreja, aleluia, quando eu fui pregar, né, segunda-feira. E você quer ter intimidade com o Senhor? Fecha o teu ouvido para fofoca, fecha o teu ouvido, aleluia, né? Porque em todo momento da nossa vida vai ter sempre um levante. Então, se você der ouvido para aquilo que vão falar de você, você vai perder a sua bênção, não é? Porque nós temos que olhar para Cristo, né? Vai ter levante, amada igreja, na nossa vida, né? Até o final. Satanás, ele vai tentar nos derrubar até, aleluia, Jesus, quando a gente estiver ali, aleluia, próximo da nossa morte. Jesus não foi tentado quando estava na cruz? Desce daí, aleluia, Jesus, né? E aí, se tu descer daí, tu vamos ver que tu realmente é o Cristo. Satanás estava ali tentando ao Senhor, até nos últimos minutos de vida dele. E quão dirá nós, amada igreja, o mero mortal, né? Pecador, errante, pós-cinza. Então nós temos que ter isso. Você quer ter intimidade com o Senhor? Feche o seu ouvido, meu amado irmão, para fofoca, para aquilo que vão falar. Falaram isso, falaram aquilo. E exatamente por isso, amada igreja, que aqui tem essa regra. Não traga nada de fora, não é?
aleluia, Jesus, naquilo, aleluia, Jesus, que tem falado, daquilo que vão falar, né? Ah, aconteceu isso, né? Eu lembro que tava explodindo uma guerra lá fora e eu não sabia de nada. Por que, amada igreja? Eu não tenho nenhum tipo de rede social. Não tenho Facebook, não tenho WhatsApp, não tenho Instagram, não tenho nada disso. Então, amada igreja, a minha vida é pro Senhor, né? Então, o mundo tá se acabando lá e, aleluia, Jesus, né? Justamente o que diz na palavra, que notícias de sangue não edificam a nossa vida, né? Notícias de sangue, aleluia, o Senhor não se agrada, né? Quando a gente vem essas coisas. Então, nós temos que o quê? Edificar a nossa vida. Aquilo que não nos edifica, a gente descarta, a gente joga fora, né? E a gente tem que ter muito cuidado para não deixar subir para o coração. Aí que mora o perigo, meu amado irmão. Porque você ouviu uma coisa e aí você ficou pensativo, já foi. Já subiu para o coração e ali que tem matado muito crente. Muito crente tem olhado, aleluia, para a luta, para a aflição, para aquilo que estão falando. Aí vai lá se justificar. Ah, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Não é? Santo Deus de poder e glória. Então, aleluia, Jesus, né? A partir do momento que você vai se justificar, você já tomou a posição de Deus. Porque a palavra de Deus fala que o Senhor não justifica. Mas quando você abre a tua boca para se justificar, você tomou o lugar do Senhor. Ou seja, o Senhor não vai te justificar mais, né? Porque Ele vai te dar uma lição. Ele vai te ensinar, né, que quando você está passando por uma peleja, alguém está falando mal de você, levantou falso testemunho na igreja, na família, o Senhor vai te ensinar que é para você ficar calado, não é? Que Ele, no momento certo, Ele vai te justificar. E quando você ouvir essa experiência, mas você vai entender que é muito forte, amada igreja. Essa é a experiência mais forte, amada igreja, que eu já gravei. Porque o que o Senhor me mostrou, alamande como sobre a amada igreja, eu nunca tinha visto. O que o Senhor me mostrou em visão, amada igreja, eu nunca tinha visto. E é para gerar temor na vida das pessoas, porque as pessoas acham que pode se levantar contra uma pessoa e não vai acontecer nada, tá errado. Lembra da mensagem do anjo que ele trouxe ontem? Chegou o tempo da vingança do Senhor. Então nós temos que ter, amada igreja, essa sabedoria de Deus. E isso não é entregue da noite para o dia. Isso é entregue, amada igreja, nós errando. Nós ali, amada igreja, porque o crente ele erra uma vez, ele já aprende, né? Mas aquele crente que é só pela misericórdia, ele continua no erro, continua na peia, não é? Continua, aleluia. Às vezes a pessoa está dizendo, eu estou sendo provado. Não, você está no chicote de Jeová. Muitas das vezes você está falando, eu estou sendo provado. Não, pare com isso. Você está na peia de Jeová mesmo. Você, aleluia, o Senhor quer que você aprenda. Você não está sendo provado. Você está na peia, está levando cajado atrás de cajado, porque você ainda não aprendeu. De o que? Enquanto, amada igreja, nós não tivermos essa sabedoria, nós não vamos sair do deserto. O Senhor vai nos colocar lá. Vai continuar no deserto porque você ainda não aprendeu. E aí o Senhor vai gerar uma situação. Olha só a provação. Olha só como o Senhor faz na nossa vida. O Senhor vai gerar uma situação. Alguém vai se levantar contra você e vai disparar tanta coisa contra a sua vida. Aí o Senhor vai te observar. Qual é a tua reação? Se da primeira vez você pegou o microfone lá da igreja. Tô falando de mim isso. Alguém jogou indiretinha. Você foi lá e respondeu. Foi reprovado. A Bíblia não nos ensina dessa maneira, né? A Bíblia nos ensina o que é nós orarmos, apresentar a Deus, né? Porque ali tem uma alma e precisa de salvação. Nós temos que ver isso, amada igreja. Que não importa, aleluia, Jesus, se é um macumbeiro, se é um feiticeiro, se é um idólatra, se é um prostituto, se é um drogado, se é um homossexual, se é uma lésbica, é uma prostituta, ali tem uma alma. E aquela alma, amada igreja, é preciosa para o Senhor. Amém? E nós, amada igreja, como cristão, muitas das vezes nós estamos aleluia, Jesus, é para nós sermos luz e nós estamos sendo as trevas. É para nós fazer a diferença e nós estamos sendo, às vezes, pior como as pessoas lá do mundo, não é?
Porque você pode prestar atenção, muitas pessoas que estão lá no mundo têm essa consciência. Ela não se comporta como um crente, aleluia Jesus, né, que não sabe ter essa boca fechada. E aí o Senhor vai trazer essa situação novamente na tua vida, ele vai te observar. Se você vai orar ao Senhor, entregar nas mãos dele, ou você vai novamente justificar, vai se levantar, vai passar do lado da irmã, vai ficar com raiva, vai virar a boca, vai virar o olho, né? Quando vê a irmã atravessa a rua, foi reprovado de novo. Nós temos que entender, amada igreja. Amai ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. É dessa maneira que no Senhor nos diz. Nós temos que amar os nossos inimigos. Não julgue, não fale mal. Apenas entregue nas mãos do Senhor, amada igreja. Eu já passei por tanta luta, tanta provação que foi vencida no silêncio. Foi vencida no silêncio. A partir do momento que você abre a tua boca para justificar, você vai esperar, o Senhor vai me justificar. Não, você já tomou o lugar de Deus. Então isso é sabedoria, amada igreja, que o Senhor traz, né? Quando eu estava gravando essa experiência, né? Você vai entender, né? O porquê, aleluia, Jesus, que está sendo falado isso, né? Porque foi muito forte, amada igreja. E eu não desejo para ninguém o que o Senhor me mostrou, amada igreja, meu Deus. Eu não desejo para ninguém, amada igreja, mas é triste. Porque é isso que vai acontecer com as pessoas que se levantam. As pessoas que, aleluia, acham que pode falar, levantar uma calúnia contra um profeta, contra um pregador, que podem calar a boca dele, que pode colocar no banco, que, aleluia, Jesus pode tirar de carro, que pode fazer isso, pode fazer aquilo, que vai ficar impune, que não vai ficar impune. Pastores, aleluia, que estão, aleluia, disciplinando pessoas que estão pregando a verdade. Essas pessoas estão sendo silenciadas e caladas. Acho que vai ficar impune. Não vai, amada igreja. É muito forte, é muito triste, amada igreja. Dói meu coração toda vez que eu lembro da visão que o Senhor me entregou. E foi a primeira vez, amada igreja, eu me senti, eu refleti, eu pensei, disse, meu Deus. Não é? Mas é isso, amada igreja, justamente o que diz essa palavra aqui no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 11. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está aqui, não é? Você, aleluia, Jesus, que está aqui para ouvir a voz do Senhor, ouça essa palavra. Não se levante, amada igreja, contra ninguém da tua família, contra o teu pastor. Por mais, aleluia, Jesus, que ele esteja pregando meia doutrina, o evangelho de facilidade, não se levante contra ele. Arafa Nagasai. Lembra de Saul? Davi, amada igreja, já tinha sido ungido rei, mas ele não tomou o trono. Porque ele falou, não, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Enquanto Saul estava vivo, Davi esperou. E da mesma maneira, aquela pessoa já se corrompeu, mas ela, aleluia, Jesus, foi ungida por Deus. Então nós temos que ter, amada igreja, essa maturidade. Ore por aquela pessoa para Deus abrir, mas não se levante, amada igreja, pela misericórdia do Senhor. Chegou o tempo da vingança e o Senhor já tocou. Não se levante contra o seu próximo. Se você tem mágoa de alguém, peça perdão, amada igreja. Porque muitas pessoas vão perder sua salvação por conta, aleluia, Jesus, de um perdão não liberado, de uma mágoa. E eu não quero, amada igreja, aleluia, Jesus, né, que nenhuma alma se perca. O Senhor também não quer. E essa é a nossa missão, amada igreja, aqui nessa terra. Pregar o evangelho, a verdade, mas com sabedoria. Agir na sabedoria. Não é? Nós temos que pedir isso do Senhor. Isso não nasce da noite para o dia, amada igreja. Eu passei por muita luta, por muita prova. Quem, aleluia, Jesus, é inscrito aqui no canal sabe que logo no início desse canal eu falava por toda a perseguição que eu passava aqui. Isso foi um erro. Mas eu aprendi, porque eu sofri tanta perseguição aqui, amada igreja. Eu aprendi a ficar o quê? A estar em silêncio, a entregar nas mãos do Senhor. Não é? Então, amada igreja, essa é a mensagem que o Senhor entrega aqui nesta manhã para a tua vida. Peça a sabedoria de Deus. Não haja por impulso, não haja na raiva, não haja na mágoa, porque toda vez que você, aleluia, Jesus, né, o coração enganoso, se deixa levar por sentimentos, você vai acabar fazendo besteira. Você vai acabar fazendo, aleluia, aquilo que desagrada a Deus.
E não é essa missão. O Senhor não nos colocou para nós sermos trevas. O Senhor não nos colocou aqui neste mundo para nós sermos, aleluia, pessoas contendeiras. Não. O Senhor nos colocou aqui para nós sermos luz. E luz, amada igreja, ela arachomeri que ela manda eclomanagasai, ela faz a diferença. Aonde chegar, ela ouve e sabe entregar uma palavra. Se veio, aleluia, uma pessoa falar mal de outra pessoa, aleluia, Jesus, né? Já tá repreendendo quando não fala pra pessoa que eu já fiz isso, amada. Não. Não parece a conversa, em nome de vamos orar por essa pessoa. Amém? Deus não, eu falo logo assim, Deus não está se agradando dessa conversa, viu? Deus não está se agradando. Então, amada igreja, nós temos que ter, isso é maturidade. Você não vai aprender isso da noite para o dia. Aleluia, Jesus, um trabalhar do Senhor na nossa vida, né? Depois de tanta luta, tanta prova, você vai ter esse pensamento. De que ali, aquela pessoa que está magoada, que está chateada, que se levantou contra a tua vida, que tem uma alma ali. E ela precisa de salvação. Ela também precisa, aleluia, Jesus, de uma mão, estender uma mão. Muitas vezes a pessoa só quer um abraço. E, aleluia, as pessoas, aleluia, Jesus, se afastam. Se afastam daquela pessoa. Ninguém dá a paz do Senhor. Não é? Então, amada igreja, vamos amadurecer espiritualmente. Vamos crescer com Cristo. E vamos deixar Ele trabalhar na nossa vida. Amém? Eu quero dar as boas-vindas aqui no canal. Eu vi que tem uma nova inscrita. A irmã Mirelle Silva. Não sei se você está aqui, minha irmã. Seja bem-vinda ao canal, irmão André Coelho. Deus abençoe sua vida. Amém? Eu vi que a irmã entrou essa madrugada. Deus abençoe. Santo Deus de poder e glória. A igreja aí recebe. Não sei se você estiver aqui, minha irmã. Fale aí. A igreja, aleluia, recebe a irmã Mirelle em nome de Jesus. E vamos orar, amada igreja. Vamos buscar a face do Senhor nesta manhã. Essa live, amada igreja, ela só vai ser aberta durante o mês de setembro. Esse horário da manhã, 9 horas da manhã. E é uma live só de oração. Geralmente eu entro com o chat desligado. Né? Mas eu fiquei tão... Sabe, amada igreja, com tanto temor quando eu estava gravando esse áudio. E fiquei muito pensativo que eu disse, não, eu preciso conversar com a amada igreja. Eu preciso, aleluia, Jesus, entregar essa palavra, porque se o Senhor Jesus voltar daqui a alguns minutos, a palavra já foi entregue. Não é? Você já não é mais inocente perante o Senhor. Você que ouviu essa palavra, que você vai se levantar contra o teu pastor, contra o obreiro, contra alguém, você não é mais inocente. Esse sangue não vai cair na minha cabeça, né? Então, deixa o Senhor Jesus te moldar, deixa o Senhor Jesus te transformar, deixa Ele trabalhar na sua vida. Então fica aí esta mensagem. Amém, amada igreja? Santo Deus de poder e glória. E, aleluia, Jesus, durante esse processo de experiências, aleluia, Jesus, eu esqueci de contar na experiência, mas o Senhor revelou os próximos 3 propósitos. O Senhor já revelou todos os 3. Aleluia, Santo Deus de poder e glória. E, amada igreja, vai ser bênção, viu? Vai ser bênção, aleluia, Jesus, para a glória e nome santo do Senhor Jesus, né? São palavras muito fortes. São palavras muito fortes, mas que nós precisamos, amada igreja. Nós precisamos, aleluia, Jesus, matar a criança dentro de nós e amadurecer. Ser um adulto, né? A palavra de Deus fala que, aleluia, Jesus, né? Para entrar no reino do céu tem que ser como uma criança. Mas não confunda as coisas. Ser como uma criança é na pureza. Não nas suas atitudes, não nas suas ações. Não ser uma criança mimada, não. Aí tá errado. Aí nós temos que ter a maturidade, né? Aquilo que, aleluia, o apóstolo Paulo falou, né? Matar o menino, deixar de ser menino. Quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, né? E aí eu cresci e vou continuar fazendo as coisas de menino? Não, né, amada igreja? Nós vamos, aleluia, amadurecer com o Senhor, né? Agora tem pessoas, né, que passam 10, 20, 30 anos e continuam da mesma maneira, porque não houve transformação. Não houve transformação, não é? Então, aleluia, é necessário que nós venhamos deixar o próprio Espírito Santo. Lembra que diz na palavra, né? Meu Deus, isso aqui está virando um estudo, viu? Eu vou trazer, eu gosto muito desse versículo, viu, amada igreja? Lá no livro de 1 João, no capítulo 2, versículo 27.
E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Ou seja, amada igreja, quando você busca a Deus, o próprio Espírito Santo ele vai te ensinar. Você não vai precisar de um pastor, de alguém que vai dizer, não, você tem que andar dessa maneira, não. O próprio Espírito Santo, está aqui a palavra, essa unção, que é o Espírito Santo, vai nos ensinar tudo. E o Consolador, ele veio com essa missão. Mas hoje em dia, o que as pessoas estão fazendo? Buscando o homem. Buscando, aleluia, Jesus, o homem da revelação, a mulher da revelação, da profecia, do arrebatamento. Quando aqui na palavra de Deus está falando, e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Ó, vendo? Porque se nós dobrarmos os nossos joelhos e nós colocarmos ali no propósito, ali o Senhor vai nos responder. O Espírito Santo vai mostrar. Anagassou, Anagasterende, Onerevassai, né? Mas isso é um erro, amada igreja. Tem pessoas que são dependentes de outras pessoas, não é? Para tudo, amada igreja. Eu tô com, aleluia, Jesus, com quase 3 meses sem responder um e-mail. Aleluia. Mas por quê, amada igreja? Aleluia, Jesus. Eu estava pensando nisso. Tem pessoas, amada igreja, que para tudo me mandam um e-mail. Para tudo. E eu comecei a refletir, o Senhor falando comigo ali, que essas pessoas estavam dependentes. E não era isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós ficamos dependentes dEle. E não de uma pessoa humana. Porque, amada igreja, eu sou falho, sou miserável, sou pecador, sou pó e cinza. Aí se você colocar sua fé no irmão André Coelho, o irmão André Coelho vai, aleluia, Jesus, pecar e você vai se escandalizar. Quando eu sou, aleluia, Jesus, exatamente igual como cada um de vocês aqui. Não é? E aí eu passei um bom tempo, aleluia, Jesus, mas agora eu vou voltar a responder. Né? E tem e-mail que eu não respondo, por quê? Para a pessoa, aleluia, Jesus, né? Ficar ali, ó, não. Eu tenho que buscar o Senhor, eu tenho que buscar a Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado, amada igreja, muito cuidado, né? Muitas das vezes o Senhor vai usar alguém, vai usar. Vai falar, vai orientar, vai. Mas quando já é excessivo demais, a pessoa te procura todo dia, tem algo errado. Significa que a pessoa não está orando. Significa que a pessoa, aleluia, Jesus, né? Tem algo ali que não agrada ao Senhor. Então, tudo isso é sabedoria de Deus. Tudo isso ela é sabedoria do Senhor. E quando você, aleluia, Jesus, dá lugar para o Espírito Santo, que ele veio com essa missão consolador, ele vem para nos ensinar, ele veio para nos doutrinar a nós entrar no céu. Ou você acha que ele vai te ensinar algo errado? Você vai estar usando um sapato alto, né, um salto alto, ele vai dizer, não, pode ficar. Não, ele vai condenar. Porque aquilo vai te levar para o inferno, não é? Mas o que está acontecendo? Espíritos enganadores estão entrando e as pessoas acham que é Espírito Santo. Por quê? Produz sinais, produz prodígios, faz isso, faz aquilo. Eles fazem, amada igreja. Está escrito na palavra. Aleluia, Jesus. Livro de Mateus, aleluia, Jesus. Amém? Capítulo 24. Mateus, capítulo 24. E o versículo 24. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam até os escolhidos. Se você não tiver uma visão espiritual, você vai ser enganado. E esse tempo, amada igreja, é o tempo, amada igreja, que eu tenho pedido muito ao Senhor. Senhor, não me deixe ser enganado, meu Pai. Não me deixe, meu Pai. Eu tenho orado todos os dias ali, porque, amada igreja, eles se especializaram. Não são como antigamente, não, amada igreja. Eles ganharam poder. E eles, amada igreja, o engano está vindo, aleluia, Jesus, quase numa perfeição para nos enganar. Se nós não realmente não tivermos alicerçado, ele nos engana, como diz essa palavra. Mas, amada igreja, aqui, aleluia, tem uma vírgula, aleluia, Jesus. Que se possível fora, aí vírgula, enganariam até os escolhidos. Os escolhidos não são enganados, amada igreja. Mas, infelizmente, aquelas pessoas que não estão enraizadas no Senhor, que buscam um homem, que buscam uma mulher para tudo, esses vão ser enganados porque vão com o vento. Só para uma doutrina daqui, só para uma doutrina dali, não é? Sendo que a doutrina do Senhor é uma só. Aí a pessoa ela quer pecar, né? Como, aleluia, Jesus, eu vou trazer o exemplo, né? Que o Senhor está me lembrando do short debaixo da saia. Muitas pessoas, aleluia, naquela visão que o Senhor mostrou, ali, aleluia, foram procurar outras pessoas o quê?
para ter, aleluia, Jesus, né, para continuar pecando. E aquela outra pessoa falou, não, pode usar, não tem problema não. Aí a pessoa continuou, não é? Não fez prova do Senhor, não é? Mas procurou o homem, né? Sendo que o Senhor mostrou muito claro que não agrada ao Senhor. Short por debaixo da saia é uma peça mundana. Assim como bermuda debaixo da calça, não é? Alavassumeri, alamandecloma nagasai, erendionerevassai. Então, amada igreja, é necessário deixar, aleluia, Jesus, que o Senhor, aleluia, Jesus, venha, aleluia, Jesus, transformar a nossa vida, o nosso caráter, né? Porque disso diz muito do caráter. Quando você vai buscar uma pessoa, uma resposta, quando você deveria dobrar o teu joelho, pagar um preço de oração e jejum por aquela resposta. Só que hoje em dia as pessoas não querem mais a igreja orar. Hoje em dia as pessoas não querem orar mais, não querem mais pagar preço. Não querem, amada igreja. O que as pessoas querem, aleluia, Jesus, é o quê? A facilidade. Ah, aleluia, Jesus, o irmão falou que isso é certo, então eu vou seguir isso. Aí vem o outro, aleluia, Jesus, fala que isso é errado, aí gera confusão. E a pessoa não dobra o joelho e não vai buscar a resposta de Deus. Não querem, amada igreja. É por isso que está tendo muita confusão, né? Porque hoje em dia a igreja não quer orar. A igreja quer o quê? Tá, aleluia, Jesus, digitando no chat. A igreja quer estar orando deitada no sofá. A igreja quer estar orando deitada numa cama, se embalando numa rede com o celular na mão. Quando, amada igreja, aleluia, a igreja primitiva, ela orava, tinha um joelho no chão, buscava o Senhor. O missionário Davi Miranda orava, aleluia, através de um som de áudio de rádio, e ninguém ficava em chat não, todo mundo buscava a Deus, orava e Deus operava tremendamente. O que está acontecendo? Que nós perdemos essa essência. Nós perdemos isso, amada igreja, não é? E o Senhor, pela sua infinita misericórdia, tem, aleluia, levantado algumas pessoas, né? Para falar a verdade, aí vem aquela pessoa, aleluia, que é ungido de Deus também, lá rebate. O que está acontecendo? Está dando lugar, aleluia, Jesus, para Satanás. E o que está acontecendo? O nome do Senhor está sendo escandalizado. Não é o nosso nome, mas sim, aleluia, tantas almas que poderiam ser salvas, né? Que ficam no meio de confusão e falam assim, eu não quero isso para a minha vida. E lá se foi. Quando, aleluia, Jesus, nós temos que se concentrar no reino do Senhor. Você quer uma resposta? Pergunte para Deus. Aí tudo você vai procurar um homem terreno? Amada igreja, nós somos falhos, miseráveis, pecadores. Anagaçai, se eu não vigiar, eu posso falar aqui, aleluia, algo que não veio do Senhor. Mas quando você busca diretamente a Deus, Ele vai te mostrar. E aí você vai trazer a experiência que você teve aqui, e isso vai ajudar outras pessoas. É dessa maneira que o Senhor age. Se Ele vai mostrar algo, aleluia, determinado para uma pessoa, aquilo vai alcançar muitas pessoas. E vai ajudar, aleluia, a libertar, como foi o caso da Tupperware, não é? Que, aleluia, teve aquela experiência na casa da irmã Ângela. Como foi o caso, aleluia, da visão da Coca-Cola, todos os seus produtos. Como foi o caso, aleluia, Jesus, da Sadia, não é? Que o Senhor mostrou ali, aleluia, naquela experiência de arrebatamento. Então, isso libertou muitas pessoas. E o que eu estava analisando, aleluia, a visão que a irmã Raquel passou, eu estava, meu Deus, olha o cuidado do Senhor com nós. Olha como o Senhor, amada igreja, cuida de cada um de nós no mínimo detalhe. Eu fiquei maravilhado quando a irmã Raquel, né, ela falou sobre o chaveiro que o Senhor tinha mostrado, né? Que muitas pessoas estão com um chaveiro, que tem alguma coisa ali que desagrada a Deus. Aquilo era uma raposinha, o demônio está ali, né? Aí quando eu fui ler o comentário, o Senhor abriu minha visão e começou a mostrar, né, chaveiros, aleluia, com garrafinhas de Coca-Cola, com, aleluia, brinquedos, aleluia, da Disney, aleluia, de filme, aleluia, boneca pra cá, isso e aquilo. O Senhor me mostrou várias coisas, então eu fui passando ali. E eu fiquei analisando, meu Deus, olha o cuidado do Senhor. Muitas pessoas podem olhar e falar bem assim, ah não, isso é uma coisa pequena. Mas são os detalhes, amada igreja, que vai nos colocar no céu ou vai nos jogar no inferno. E eu fiquei maravilhado porque eu vi o cuidado de Deus com cada um de nós ali nessa visão. Muitas pessoas podem olhar e dizer, mas isso daí é uma coisa, o Senhor não vai revelar isso não. Mas Deus, Ele mostra. Sabe por quê, amada igreja? Servir ao Senhor em renúncia. E isso é um amor, amada igreja. Meu Deus, eu fico maravilhado porque eu vejo isso como um amor de Deus na nossa vida. Ele não quer que nós sejamos setados, enganados. Ele não quer que na nossa casa tenha nada que desagrada a Ele.
Ele quer, aleluia. Eu me lembro, amada igreja, na grande experiência que o Senhor me entregou, naquela batalha que eu tive de uma semana, que até copo eu tive que tirar de casa. Porque aqueles copos que eu usava quando eu estava lá no mundo para beber cerveja, e o demônio falou bem assim, eu tô nesse copo. Tu lembra quando tu bebia e esse copo, aleluia, Jesus, tu usava? Não é? Nderevasu Xanagastomeric Alamandarai Anagasai. Anagassomeric Alamandarai Anagasúbria. Então, amada igreja, ali, joguei fora aqueles copos, estavam ali. Eu ia me lembrar disso? Não, mas o Senhor sabia. Então, se a gente tiver apegado em algum bem material e o Senhor revela a gente não tirar, o demônio vai ficar ali. E não vai haver mudança na nossa vida. Não vai haver mudança dentro da nossa casa. Eu quero que você entenda, servir ao Senhor é renúncia. É renúncia. Ou você acha que quando Jesus estava na terra, ele estava carregando casa, né, sofá, aleluia, Jesus, bem materiais, para onde ele ia? Não. Tava só ele, aleluia, a bolsinha do alforje ali, e embora pregar a palavra. Nós não vamos levar nada. E muito menos nós temos que se apegar a isso. Olha a irmã Aline ali testificando. Isso que é lindo, amada igreja, porque o Senhor tem alcançado. Isso que me deixa feliz, amada igreja. Porque o povo de Deus está sendo alcançado. Não é? Olha aí, ó. Unicórnio. Unicórnio todo mundo sabe que são demônios. Né? Mas estava ali, uma coisa pequena e passa desapercebido. Está ali há bastante tempo. Muitas vezes você trouxe todo mundo e ficou ali. Mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, Ele mostra, Ele revela. Então isso, amada igreja, é o cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Esse amor de o Senhor, aleluia, está nos levando a deserto, de o Senhor está nos levando a orar pela madrugada, de o Senhor está nos levando, amada igreja, aleluia, Jesus, né, a vários momentos de a gente orar mais, eu vou exigir mais, vai ser dolorido, vai ser, aleluia, gemido, você vai chorar. Lembra quando você estava no deserto ontem, passando por dor, Senhor, misericórdia, e terminou. Sabe que isso vai gerar o fruto, mas nós precisamos sentir essa dor. Então, meu amado irmão, amada igreja, é tempo. Ontem eu ouvi uma palavra tremenda. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Lá no livro de Oséias, aleluia, Jesus. Eu ouvi uma palavra tremenda, aleluia, que o pastor lá da minha igreja trouxe. Aleluia, Santo Deus de poder e glória. Aleluia. Que, amada igreja, nós, aleluia, Jesus, Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, e ele nos virá como chuva seródia que rega a terra. Muitas pessoas, aleluia, Jesus, fazem coisa errada por falta de conhecimento, porque não analisa a Bíblia. Muitas pessoas estão sendo enganadas, amada igreja, porque não lê a Bíblia, não busca discernimento do Senhor. De que Allah serende o refondará que Allah sarai erevasubi andarai. Decloma nagasumeri que Allah mandarai nagasubria. De refondarai nagastai. E o que diz, aleluia, Jesus, lá no livro de aleluia, Isaías, amada igreja. Isaías capítulo 1. É uma palavra muito forte. Aleluia, Jesus. Versículo 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Isso aqui é forte, amada igreja. Um animal sabe quem é o seu dono. Um animal sabe, amada igreja. Hoje em dia, né, como diz a palavra, você pode se domar um animal, mas o povo de Deus não conhece a Deus. Não busca conhecimento, não busca examinar a palavra. Olha aqui o Senhor nos comparando, a comparação que o Senhor está fazendo, aleluia, Jesus, né? Com animais, amada igreja. Isso aqui é para nós. Isso aqui é pesado. Mas é o quê? É um tapa, aleluia, na nossa cara para a gente. Ei, acorda. Um animal conhece seu dono, ele sabe, ele vai direto para ele. E nós não conhecemos a Deus. Drachou, merik, alamandarai, nagasai. Então, amada igreja, nós temos, aleluia, Jesus, que ter, aleluia, essa sabedoria do Senhor. Nerevasu merik alamandecloma nagasai erevasu biandarai. Aleluia. O que diz, amada igreja, lá, aleluia, Santo Deus de poder e glória, aleluia, justamente, deixa eu ver se eu acho aqui, aleluia, Jesus, falando sobre, aleluia, os animais, também, aleluia, Jesus, Santo Deus de poder, acho que é Tiago, aleluia, que fala, amada igreja, aleluia, Jesus, justamente que
Deixa eu pegar aqui a passagem. Aqui, achei. Livro de Tiago, aleluia, capítulo 3, a partir do versículo 5. Isso aqui, amada igreja, é algo tremendo. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros, e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de besta, como de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua, e é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, e feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Tá vendo só? Os animais você pode domar, não é? Mas a sua língua, meu amado irmão, só Jesus para ter misericórdia. O boi conhece seu dono e nós não conhecemos a lei de Jesus, né? Aquele que nos dá vida, aquele que nos dá força, aquele que nos dá graça. Sabe por quê? Por falta de entendimento e conhecimento, que não estão lendo a Bíblia, não estão examinando, mas estão indo em ventos de doutrina para lá e para cá. Sabe aquela pessoa que fica rodando para lá e para cá? Por quê? A culpa é nossa. Nós não buscamos o conhecimento de Deus. Nós buscamos o homem, quando o aleluia Jesus é para nós buscarmos a Deus. Senhor, eu não entendi essa palavra, mas me dá o discernimento do Senhor. O Espírito Santo ele vai te ensinar. Quando ele vê que você quer aprender, ou você acha, aleluia Jesus, que aleluia, eu nasci nascendo a Bíblia, aleluia, nasci sabendo a Bíblia. Não. Mas eu fui buscar, amada igreja, não entendia nada, fui buscar do Senhor. E o Senhor um dia abriu minha mente, porque eu não desisti. Droque, a lavanda como a Nagasai. Então é isso que está faltando na nossa vida, amada igreja. Buscar de Deus, conhecimento, buscar do Senhor, entendimento. Não se deixar, aleluia, ser movido por A, nem por B, nem falaram isso, falaram aquilo, isso é certo, isso é errado. Busque a resposta do Senhor. Que a experiência que o Senhor vai te dar, ela vai ajudar a muitas pessoas. Oriandaramandarai Nagasai, Joki Alahaserenjo. Amém, amada igreja? Santo Deus de poder e glória. Bom, vou deixar essa palavra aí. Amém, para você refletir. Para você, aleluia Jesus, orar e buscar o Senhor. Enquanto se pode achar, meu amado irmão. A porta da graça está aberta. E, aleluia Jesus, nós temos, aleluia Jesus, que viver em santidade a Deus. Amada igreja, essa tecla de santidade eu vou bater até o dia que o Senhor fechar esse canal. Porque há muitas pessoas que falam bem assim, é santarrão. Não precisa de toda essa santidade não. Meu amado irmão, a Bíblia fala, sem santidade ninguém vai ver a Deus. Sede santo como eu sou santo. Quanto mais santo você for, melhor ainda. Neremande como anagassomerik, alamande como anagasai. Rendio nerevasai erek fraca nagassomerik, alamandarai nagasai. Então, amada igreja, a santidade tem que ter na nossa vida. O Senhor fala, sede santo, pois como eu sou santo. Então, quanto mais você se santificar, melhor ainda. Deixem de falar santarrona, isso pra cá, salgada, né, que as pessoas falam. Continue, meu amado irmão, porque isso vai te levar para a glória. Quanto mais você se santificar, melhor ainda. Melhor ainda. Amém? Faça a sua parte. Deus abençoe, amada igreja. Vamos orar ao Senhor? Amada igreja, ficou um estudo isso aqui, não foi? A gente tem que fazer isso mais vezes, né? Trazer o ensinamento da palavra. Santo Deus de poder e glória. Sobre, aleluia, ensino, amada igreja. Nós vamos começar nesse sábado, eu vou fazer a arte, né, por esses dias, porque veio a festividade, veio o jejum de 3 dias, veio muita coisa. Eu fui viajar, fui trabalhar. Então nós vamos iniciar nesse sábado, aleluia, vai ter, aleluia, ensino com a irmã Raimunda Coelho no sábado. E no domingo, conte o seu testemunho. Amém, nós vamos começar esse final de semana.
Amém? Eu vou postar lá na comunidade a arte em nome de Jesus. Eu já tenho ela aqui, falta só fazer. E eu vou ver se eu consigo finalizar ainda hoje a edição da experiência que o Senhor me concedeu, que ela foi gravada, amém, para postar depois da oração das 13 horas. Vamos agradecer por esse momento, amada igreja. Você que está aqui, seja bem-vindo ao canal Irmão André Coelho. Aqui nós somos uma família. Eu quero dizer para você que está aqui, né, você está passando por um momento difícil, que aqui você vai ser acolhido, não pelo irmão André Coelho, não pelas obreiras da casa do Senhor. Você vai ser acolhido pelo Espírito Santo. E aqui nós somos uma família, não é? Aleluia, Jesus, ajudando o outro, né? Que eu achei incrível, amada igreja. Eu achei incrível o que o Senhor fez no jejum de 3 dias e 3 noites, que eu estava aqui jogado no chão, amada igreja, sem força para nada, e eu estava falando, meu Deus, eu não vou conseguir, meu Pai, misericórdia. E aí eu comecei a falar, o Senhor é minha força e minha fortaleza, né? Enquanto eu estava aqui, aleluia, pedindo misericórdia, aí o Senhor começava a me revelar e fazer sentir o que as outras irmãs estavam passando, que era para mim orar. Aí eu coloquei a minha dor no bolso, né? Coloquei minha fraqueza de lado, disse, não, vou orar por elas. Aí eu comecei a interceder, né? E realmente o Senhor nos prova ao extremo. E depois eu fiquei pensando, meu Deus, realmente a gente tem uma força que não é nossa e que nós, muito menos nós sabemos que nós temos, né? E justamente essa é a missão de um pregador, de uma pessoa que tem compromisso com Deus. Muitas das vezes você, aleluia, está com uma dor tremenda lá no altar, mas o Senhor está pregando e o Senhor cura as pessoas e você fica com a dor. Isso já aconteceu comigo várias vezes, não é? É uma aprovação muito grande. Quem tem um compromisso com o Senhor, amada igreja, não vai deixar de orar por uma pessoa, não vai deixar de levar a palavra de Deus por conta de dor, por conta de enfermidade, não. Não vai deixar, porque o nosso compromisso é com Deus, não é, aleluia, Jesus, né, com enfermidade, né, como a irmã Raimunda sempre fala, a irmã Raimunda Coelho, né, aleluia, Jesus, você, aleluia, Jesus, né, a tua mão está enferma, mas a tua boca não. Teu pé está enfermo, mas a tua boca não está. Então, nós temos, aleluia, que ter essa sabedoria, né? De que uma enfermidade não vai nos separar do Senhor, uma dor não vai nos separar de nós interceder por uma pessoa. Aleluia, Jesus, né, não vai separar, aleluia, aquilo que o Senhor tem para nos entregar. E é justamente o que diz a palavra do Senhor. O Senhor, aleluia, Jesus, ele aperfeiçoa, aleluia, Jesus, o seu poder na nossa fraqueza. E foi justamente isso que eu vi claramente, amada igreja, né, que o Senhor aperfeiçoa, aleluia, Jesus, o poder na sua fraqueza. Amém? Aleluia, Deus de poder e glória. A irmã Elisângela Araújo aí que chegou aqui agora. Amém? Esse símbolo que você colocou, minha irmã, aleluia, o Senhor já revelou e mostrou aqui em visão. Né? Amada igreja, emojis, caricaturas, o Senhor me mostrou isso em visão. São demônios. E quando você envia, você recebe uma seta. Eu vi claramente, amada igreja. Então esse símbolo dessa mãozinha aí é do budaísmo, apelo à idolatria. Então nós temos que estar vigilantes, porque Satanás ele é tão sujo, né, amada igreja, que ele arranja uma maneira de, aleluia, Jesus, de ele querer nos corromper, né? Então, mas pela infinita misericórdia, mano, pela infinita misericórdia de Deus, ele mostra, quando nós temos uma mente, um coração aberto, aleluia, Jesus, o Senhor, ele revela o profundo, oculto, escondido. Amada igreja, se eu não parar de falar, eu vou me embora, que nós vamos emendar a oração das 9 com a oração das 13. Oh, glória, Deus é tremendo. Mas, amada igreja, é tão bom você falar do Senhor, né? Eu sinto amor, amada igreja, e eu não sabia que eu tinha isso na minha vida. E eu sinto amor muito grande de ajudar as pessoas. Se eu vejo uma pessoa que ela está passando por uma situação difícil, né, eu vou querer ajudar aquela pessoa, né? Eu vou ali querer, né, ajudar da maneira que o Senhor me dê sabedoria, né? Porque nem tudo, amada igreja, a gente pode, né, fazer, né? Tem coisas que o Senhor não permite, né? Um dia desse eu fui orar numa pessoa e o Senhor mandou tirar a mão na hora, né? Eu sempre falo uma coisa, amada igreja, sobre a oração por família, por pessoa próximo da gente. Eu sempre falo bem assim: vai chegar um tempo que o Senhor não vai permitir mais que nós oremos por vocês, porque quando você ora pela sua família, estão debaixo de uma cobertura espiritual, não é? E, amada igreja, aconteceu justamente isso. Eu fui orar por uma pessoa, quando eu coloquei minha mão, o Senhor falou na hora: não ore mais. Meu Deus, eu fiquei com temor ali, né? E tirei minha mão e falei: eu não falei que ia chegar um tempo que, aleluia, o Senhor não ia permitir mais que ore por você? Então agora é você e Deus. Agora é você e o Senhor. Porque, amada igreja, se você ficar todo o tempo ali, né? Aquela pessoa fica enferma, você vai lá cuidar e a pessoa volta de novo.
Vai chegar um tempo, amada igreja, que, aleluia, Jesus, o Senhor, aquela pessoa vai entrar no trabalhar de Deus, no tratar do Senhor, né? E se você, aleluia, Jesus, não der lugar, aleluia, Jesus, para o Espírito Santo, ter uma visão espiritual, você vai acabar tocando naquilo que o Senhor, ele está tratando, não é? Mas quando nós temos essa visão, amada igreja, o Senhor, ele fala e alerta. Aleluia, Jesus. Uma vez, amada igreja, eu fui orar, chegou uma foto para mim, né? Na igreja eu estava orando, mas meu irmão, ore por esse bebê. Eu olhei, bebê, tava todo cheio de pintinha, amada igreja, eu não via espaço. Todo cheio de pintinha no corpo, chega, me deu dó. Aí eu levantei, amada igreja, com a mão, com muita autoridade. Senhor, cura esta criança. Não sei, meu Senhor bradou na hora. Meu servo, não ore por esta criança. Eu fiquei com temor, mas quando o Senhor fala com autoridade comigo, eu fico todo encolhido. E aí, o Senhor mandou, entre lá dentro da casa, porque, aleluia, o Senhor tinha tocado naquela criança por conta do pecado dos pais. Quando eu entrei lá, amada igreja, para entregar a mensagem do Senhor nessa casa, aleluia, Jesus, Santo Deus de poder e glória, o Senhor já tinha usado outras pessoas, mas ele não tinha dado ouvido. Aí, amada igreja, quem me conhece sabe, aleluia, Jesus, que eu não tenho medo de falar aquilo que o Senhor, e que eu levanto a voz mesmo, né? Falo com muita autoridade, com muita ousadia. Falei, olha, sabe por que essa criança está desse jeito? Sabe por quê? Por conta do pecado de vocês. Vocês querem andar segundo o conselho de vocês? Vocês querem andar segundo a tua própria concupiscência? Pois o Senhor tocou nessa criança para ver se vocês vão mudar. E se vocês não, aleluia, voltarem para o caminho estreito, o Senhor vai levar essa criança. A decisão é sua. O que vocês vão escolher? Falei com muita autoridade, amada igreja, tudo aquilo que o Senhor falou para mim. Amada igreja, quando eu olhei para eles estavam chorando, se consertaram com o Senhor. E o Senhor curou aquela criança, amada igreja. Para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Então, às vezes, o Senhor precisa chacoalhar a nossa vida. Não é? Então, não é todo tempo que o Senhor vai permitir que você ore pela sua família, não, viu? Não é não. E eu vi, porque a pessoa, ela precisa entrar, aleluia, Jesus, né? Ela precisa entender, né? Ela precisa, aleluia, Jesus, quebrar, como diz o mundo lá fora, quebrar a cara de vez em quando. Né, amada igreja? Quando eu entrei no tratamento do Senhor, foi muito ai, 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 ui, 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 muito choro, muito sangue derramado. E minha mãe não colocou a mão, não. Eu fiquei lá. E aquilo, amada igreja, me trouxe para a presença do Senhor. Então, nós temos que ter essa sabedoria, deixar o coitadismo de lado e agir pelo Espírito Santo. Amém? Sentimentos. Porque eles santificam assim, Jesus. Sentimentos por querer esconder. Porque não transparecer? Por que deixá-los dominar? Não posso me esconder. Santifica-me, conhece o meu ser. Não posso me esconder. Não posso entrar numa caverna e permanecer. Santifica os meus sentimentos. Não posso me esconder.
Santo.